Olá, paz e bem, paz e bem, amigos e amigas. Estamos ao vivo. Boa noite, paz e bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live do Conectadas com Dulce. Essa é uma live mensal, onde trazemos convidados e convidadas que possuem e mantêm conexões com Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, a primeira santa brasileira. Sejam bem-vindos e bem-vindas, paz e bem. A gente sempre aguarda um pouquinho a audiência para chamar nossa convidada. Hoje nós temos uma convidada. Seja bem-vinda, Fábio Paim. Você me ouve bem, Fábio Paim? Paz e bem. Senhora Cláudia Magalhães, seja bem-vinda. Obrigada por estar participando dessa live. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Mello, sou jornalista e faço parte da rede Amigas de Dulce, que é uma rede de voluntariado. Estamos unidas no propósito de amar e servir e completamos 8 anos de constituição dessa rede de voluntariado em maio desse ano. E temos essa missão, de manter o legado do amar e servir de nossa santinha, a Santa Dulce dos Pobres. Paz e bem, doutora Ana Luísa Luzia Moscoso, seja bem-vinda. Paulo César Almeida, boa noite, seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Doutora Ana Luzia, poderia colocar um ok? O som está bem? Estou dando um tempinho para aguardar a nossa audiência. Obrigada, doutora, é uma querida, nossa diva dourada, faz parte da rede Amigas de Dulce também. Hoje é um dia também especial, viu? Hoje, dia 28 de agosto, é o Dia Nacional do Voluntariado. Voluntário nada mais é do que a pessoa que dedica, parte de seu tempo a atividades não remuneradas que visam o bem comum. E nós, voluntárias da Rede Amigas de Dulce, estamos hoje também celebrando essa data tão importante que é o Dia Nacional do Voluntariado. Todo ano, dia 28 de agosto, é celebrada essa data para as pessoas que disponibilizam seu tempo, se dedicam a alguma causa para ajudar o próximo sem nenhuma remuneração. As bênçãos vêm das graças de Deus. E nós estamos seguindo com Santa Dulce desde sempre, para a manutenção do legado de amar e servir de nossa santinha. Outra data histórica também importante que eu trago para vocês, que tem total conexão com nossa live de hoje, que é o episódio 22. Eu gosto sempre de dizer que até aqui Deus nos ajudou. Estamos já no 22º episódio da live Conectadas com Dulce, e Santa Dulce sempre conduzindo, abençoando esse trabalho que eu faço como voluntária, como jornalista, uma vez por mês, sempre na última semana do mês. O tema da live de hoje é cuidado aos invisibilizados. E todos nós que conhecemos a história de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, tudo começou quando Santa Dulce se sentiu sensibilizada e motivada em resgatar pessoas que estavam na rua num estado de invisibilidade. Acolheu e levou para um galinheiro. E daí começou essa grande obra. Já se passaram mais de 60 anos da Constituição, das obras sociais de Irmã Dulce, que começou num galinheiro. Contra muitas coisas que aconteceram, ela foi extraordinária, uma mulher de muita coragem,
e de muita fé e resiliência, e ergueu essa obra que atende milhares de pessoas na Bahia, pessoas que precisam desse atendimento 100% SUS. E nós temos sim a primeira santa brasileira, uma santa que conviveu entre nós, uma santa da nossa época, né? Tive o privilégio de conhecer Santa Dulce quando eu era criança. Então, hoje temos esse Dia Nacional do Voluntariado e a nossa pauta com a nossa convidada, que eu já vou introduzir aqui, né? É Andrea Lima. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Católica, é terapeuta familiar pela Cefac Bahia. Ela é especialista no cuidado de dependentes químicos há 25 anos e tutora do curso de consultório de rua pela Fiocruz, Rio de Janeiro. Na OSID, nas obras sociais, ela atua há 25 anos, é líder de 3 núcleos das obras sociais. O CCIDP, que é o Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres, que fica no Santo Antônio, além do Carmo. O CATA, Centro de Acolhimento e Tratamento Alcoolistas, a base é no Portão 7, lá em Roma, né? no anexo do hospital. E o CM-SALP, que é o Centro Médico Social Augusto Lopes Pontes, que também fica no Portão 7, ali no Largo de Roma. Nós, da Rede Amigas de Dulce, estamos sempre com algumas ações para ajudar, né, na liderança da nossa querida Andrea Lima. Temos um grupo de trabalho que é constituído por 2 coordenadoras, que é Tanísia Cunha e Sueli Passos, que acompanham algumas ações às quais as Amigas de Dulce buscam ajudar e contribuir com ações efetivas para o Centro de Convivência Irmã Dulce, lá no Santo Antônio, além do Carmo, e dos outros 2 centros também que são acompanhados por Andrea Lima. Ela já está aqui online. Eu vou convidar a nossa querida Andrea Lima, e o tema do episódio de hoje é cuidado aos invisibilizados. É só um minutinho para a gente fazer a conexão com a Andrea. Vamos aguardar ela dar o ok. A internet tem essas coisas da conexão. Ok. Vamos aguardar mais um pouquinho. O convite já foi enviado. Aguardando a Andrea dar o aceite aqui. Vou enviar mais uma vez. Aguardando ela aceitar o convite. E logo, logo estaremos aqui conectadas. Pronto, já estamos procedendo à conexão. Boa noite. Boa noite. Paz e bem, Andréa. Seja bem-vinda. Paz e bem. Vou É uma começar alegria estar fazendo. aqui com vocês. Que bom, querida. E agradecemos em nome das obras sociais, onde você faz parte, né? Do seu sim, da sua disponibilidade de estar conosco falando de um assunto tão importante para tantas pessoas da Bahia e do planeta, né? Eu vou fazer minha Com certeza. autodescrição, porque nossa live ela também é inclusiva. Então, eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos médios castanhos escuros. No fundo do meu ambiente, eu estou no home office, eu tenho um quadro com Santa Dulce dos Pobres e o nosso Papa Leão XIV. Eu estou usando uma bandana rosa
Também estou usando fone de ouvido branco e a blusa mais recente da Rede Amigas de Dulce, que é a nossa blusa institucional. Uso também um boto com a palavra dulcismo, que foi um brinde da nossa superintendente Maria Rita. Pois bem, Andréa, faça a sua autodescrição e fique à vontade para cumprimentar a nossa audiência. Já temos várias pessoas aqui ansiosas pela sua fala. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Andréa Lima, sou uma mulher de 1,72 m, de cor clara, uso óculos, tenho o cabelo um pouco abaixo do ombro. Que mais? Estou com uma blusa também institucional, que diz: eu vejo Dulce em você. Muito bom. Então, Andréa, a nossa audiência está ansiosa para saber mais sobre esses centros que você está na liderança há 25 anos, né? Eu já citei logo na introdução que nós temos o Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres, que fica no Santo Antônio Além do Carmo, o CATA, que é o Centro de Acolhimento e Tratamento a Alcoolistas, que fica no Portão 7, lá em Roma, no bairro de Roma, anexo ao hospital, né? Faz parte do... E o CM-SALP, que é o Centro Médico Social Augusto Lopes Pontes, que também fica em Roma, no Portão 7. Então, conte-nos um pouco da sua história, da sua trajetória e quais são as atividades, as atribuições desse tema, cuidado aos invisibilizados. Fique à vontade. Vamos lá. É uma honra poder falar, né, deste lugar que estou e que represento, na verdade, muitos colegas, muitos profissionais que compõem esse trabalho, porque é um trabalho de uma complexidade, né, e que é saúde, entretanto, atravessado por assistência social. Então, eu vou tentar ser didática falando de cada unidade e daí nós vamos conversando, né? O Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres, o CCIDP, como a gente chama, teve a graça de, algumas vezes, ser apoiado pelas Amigas de Dulce, e isso é uma honra, um prazer, assim como as outras unidades, mas mais recente, teve uma ceia linda, né? Que a gente ficou muito grata, e teve a ação da água, né? Então, o que é que acontece? O CCIDP, a gente trabalha com público que vive muitas vulnerabilidades sociais. É um dispositivo de saúde mental que trabalha com pessoas em situação de rua e outras pessoas que têm residência ou que têm referência, mas que têm alguma questão em saúde mental. Então, os invisibilizados, que a gente se refere, têm realmente essa relação de estar vivendo à margem, né? Então, o CCIDP, ele tem um trabalho que é na unidade, na casa, no centro, e também nas ruas, no território de Itapajipe e no território do Centro Histórico. O que é que a gente faz, né? Nós trabalhamos com oficinas, atendimento individual, encaminhamento. Nós não sabemos quem nós vamos encontrar e qual a demanda. Então, nós vamos ao encontro de pessoas, seja dentro da unidade ou seja no território, na rua. Quando nós encontramos as pessoas, são muitas as possibilidades, desde a necessidade de um olhar, um abraço, uma atenção, uma palavra, assim como pessoas que vivenciam fragilidades relacionadas à alimentação, a questões de saúde e tantas outras demandas do humano, né? E aí vocês podem se perguntar, e o que é que tem a ver, né, uma unidade como a outra?
o público é um público muito semelhante. Então, o CATA, que é o Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas, tem uma fatia, digamos assim, das pessoas que a gente atende no CCIDP. Porque no CCIDP atendemos a qualquer pessoa que vivencia alguma vulnerabilidade, sendo que na unidade atendemos pessoas maiores que 18 anos. Na rua atendemos qualquer pessoa. Já o CATA, atendemos na rua, nas imediações de Itapajipe, os usuários de álcool. Então, precisa ser usuário dependente de álcool ou que tenha dúvida da sua relação com bebida alcoólica. Pode ser também usuário de álcool e usuário de outras drogas. Pode ter alguma questão em saúde mental, mas precisa ser dependente de álcool. Então, no público do CCIDP, encontramos alcoolistas, né? Que é uma das vulnerabilidades. Mas no CATA, nós trabalhamos especificamente com dependente de álcool. Pode ser também a família desses dependentes, porque muitas vezes a pessoa não sabe como levar esse usuário de substância para a unidade. E daí a gente orienta a família para que essa pessoa consiga chegar lá. Então, estou tentando fazer um vínculo aí, uma organização didática, para chegar no Centro Médico Social Augusto Lopes Pontes, que é composto por 3 enfermarias. 2 enfermarias de cardiologia e uma enfermaria de paciente com doença crônica, doença que geralmente a pessoa precisa de uma atenção um pouco maior em termos de tempo. Então, a média de permanência é um pouco maior. O perfil dessas pessoas é um perfil, principalmente dos pacientes crônicos, que vivenciam dificuldades financeiras, que vivenciam geralmente doenças como AVC, como diabetes, hipertensão, mas com comorbidades graves e sérias, né? Não é um diabetes simples. Então, geralmente, pessoas acamadas, tem muitos idosos, né? E daí há uma dificuldade, por exemplo, na família manter acompanhando. Muitas vezes aquela pessoa já não tem vinculação, já perdeu a conexão com a família, às vezes tem uma situação de rua, foi para uma UPA e daí, por regulação do Estado, foi para o CEMISALP. Então, são 3 unidades que têm uma relação muito forte com questões sociais. Então, é saúde atravessada pela assistência social. Eu sou assistente social por formação, então compreendo que aí nós temos um fio desse social e que representa muito o trabalho de Santa Dulce. O trabalho que a irmã, quando estava aqui entre nós, fazia e era uma redutora de danos nata. Ela fazia redução de danos. De que forma? Escutando as pessoas, fazendo encaminhamento, providenciando ou articulando, encaminhando as situações, né? Então, isso tudo, para a gente, é uma grande inspiração, é um caminho, porque só com técnica nós não andamos. Então, nós temos a técnica, mas nós temos a inspiração e, principalmente, a referência da cultura organizacional. Então, o dulcismo, para nós, é algo que está aqui, no dia a dia, todo momento. O jeito de ser, pensar e agir de Santa Dulce. Exatamente. Eu só queria sinalizar que está tendo um ruído aí no seu ambiente, um bate-bate, alguma coisa. Era bom você botar o fone para não pegar um ruído externo. Não sei se tem alguém aí no ambiente. Se tem alguém aí próximo fazendo alguma atividade. As pessoas estão comentando aqui. Ah, tá. Viu? Não sei o que é, mas está assim, batendo algumas coisas.
Aí está Ok, dando uma interrupção na sua fala, mas continue, estamos indo bem. certo. Então, vocês compreendem que, assim, são três unidades distintas, tá certo? E que o público tem uma mesma linha, digamos assim, necessidades semelhantes. Entretanto, o cuidado, a atenção, ela é distinta em determinadas situações. Então, por exemplo, o CCIDP, a gente atende pessoas na Feira de São Joaquim, atende é, na Cidade Baixa, mais especificamente, por exemplo, na Suburbana, Uhum. ali no Subúrbio Bonfim, ferroviário, Península de também, Itapajipe. também. E aí, o que é que acontece? Cada área, ela tem uma especificidade. Cada área, eu queria lembrar o nome, na verdade, ali onde ficam as palafitas, ficavam as palafitas, Alagados. alagados, exatamente, fugiu da memória. Os alagados. Então, nós temos uma parceria, sempre onde passamos, a gente articula parcerias, justamente porque o trabalho na rua, às vezes, precisa de um lugar, né, de uma Sim, sim. ambiência para poder atender. Então, sempre a gente articula parceiros, É. além dos pontos da rede. Então, a unidade básica de saúde da região, o CAPS da região, a gente sempre faz essa articulação. Assim como quando a gente está no hospital em Roma, seja no CATA, seja no CM-SALP, esse trabalho ele é sempre articulado. Então, CCI, DP e CATA é demanda espontânea. As pessoas vão até nós e nós vamos até as pessoas. CM-SALP, composto por 3 enfermarias, já não é porta aberta. Já funciona Ok. pela regulação do Estado, porque aí é um funcionamento hospitalar. Então, a entrada é diferente. E é importante explicar sobre isso, porque às vezes as pessoas conhecem alguém que não está bem, que está precisando de uma internação, aí pensam que essa entrada ela é direta, e não é. Precisa ir numa UPA, a pessoa é regulada, e aí sim, a depender do perfil da comorbidade, vai para determinada enfermaria. Então, hoje eu estou com essas enfermarias no Semisalp, mas a Ausige é um mundo. Tem tantas Sim. outras enfermarias com características diferentes também, né? Ok. O HC atende a criança, a clínica médica atende a um perfil específico, e aí vai. Oncologia, né? A geriatria. Então, temos Sim. um universo, e aí eu considero que o meu chamado está ligado ao social, né? Perfeito. E cada um de nós tem um chamado distinto. Porque imagino que, assim, nesses anos que estou nas obras, as pessoas são chamadas para desenvolver um trabalho. Assim, dentro da minha fé, da minha compreensão, penso muito sobre isso, né? E todas as vezes que humanamente percebo que é muito complexo a situação, eu peço sempre a Dulce, que me dê uma luz, que me dê um caminho, que nos dê, né? Porque é sempre em equipe, Sim. porque se chegou, a gente precisa olhar para a situação, para as pessoas e tentar ajudar de alguma forma, né? Tentar apoiar, e muito a gente aprende. Muito a gente aprende, muito a gente cresce como ser humano, como pessoa. Então, é uma troca, né? Uma troca entre pessoas. Esse contato social é um resgate também, né, André? Porque Santa Dulce fazia isso, ainda não com toda essa estrutura que vocês conquistaram, né? Junto às obras sociais.
Mas você também na equipe tem pessoas que fazem uma abordagem de rua numa área já dimensionada, que é no centro antigo. Queria que você explicasse como funciona esse trabalho também, que vocês executam aí no centro do Santo Antônio Além do É, Carmo. esse trabalho específico é o trabalho do CCIDP, né? É este Sim, trabalho que a equipe vai ou com o carro ou andando quando é próximo. E Irmã Dulce também tinha, né, uma Kombi. sim. E nós vamos aos lugares. E é incrível, porque nenhum de nós tem nome. Quando a equipe chega no lugar, às vezes as pessoas cumprimentam, falam, e falam de uma forma muito espontânea. Santa Dulce chegou! Olha, E grita de longe, Santa Dulce! Então, nós somos um símbolo ali, né? sim. Na pandemia foi muito emocionante, porque enquanto as coisas estavam fechadas e se fechando, nós permanecemos indo para a rua e doando, inclusive, insumos, né? Porque a situação estava muito difícil, faltava alimento, e nesse momento, graças a Deus, a nossa superintendente teve uma sensibilidade e uma inspiração de poder ofertar as marmitas para as pessoas, né? E quando nós chegávamos nos lugares, nós temos foto, inclusive, de pessoas ajoelhadas, dizendo, eu sabia que ela não ia esquecer da gente, Amém. dos filhos, né? Então, Uhum. eu lembro que a gestora da época, ela tinha muito receio, né, que a equipe adoecesse, porque todo mundo estava apavorado e ninguém sabia lidar com a pandemia. Sim. E no ano exato que a pandemia estourou, né, de 2020, ninguém do centro de convivência pegou Covid. Ninguém. Amém. Então, nós nos surpreendemos. E eu lembro que uma das nossas colegas, uma pessoa muito técnica, extremamente técnica, ela foi para o campo, né? Foi atender na rua com a equipe, e quando ela voltou, que ela fez o primeiro relatório desse período, ela escreveu: eu tenho certeza que nós não estávamos sozinhos. A espiritualidade estava. Sim. Então, são muitas histórias, isso toca a gente de todas as formas, né? E um trabalho vai fazendo a ligação com o outro, né? De que forma? Muitas vezes a gente precisa, dentro mesmo da AUSID, fazer encaminhamentos, fazer orientações. Então, muitas vezes a gente conhece a pessoa em situação de rua, mas é um alcoolista que precisa de uma internação. Então, fazemos o encaminhamento para o CATA. Às vezes, dentro do CATA, a média de mais ou menos 15 dias, este paciente, ele não conseguiu ficar bem porque as comorbidades são complexas. De repente, a gente consegue, via regulação, encaminhar para CM-SALP. E lá Ok. tem uma assistência de mais um mês, 45 dias. Então, observem que, assim, dentro mesmo das obras, a gente consegue fazer essa movimentação e é muito importante que o trabalho seja complementar para que as São pessoas que a atividades gente... interdisciplinares, né, André? Se comunicam entre si. Sim, sim, são interdisciplinares e tem esse suporte, né? Porque muitas vezes na rede de atenção psicossocial, junto a outros dispositivos, muitas vezes a complexidade é tão grande que a gente não consegue avançar. Sim. E a reinternação,
muitas vezes ela acontece porque aquele paciente que ficou, por exemplo, no semisalp durante um tempo, ele foi para casa, mas não teve alimentação adequada, não teve uso da medicação. Às vezes tinha uma lesão e volta com a lesão triplicada. Não. Por quê? Porque não houve a possibilidade do cuidado. Às vezes não tem o suporte da família, Sim, então termina que aquele cuidado que deveria ser continuado não teve a condição de ser, né? Então a pessoa reinterna. E aí a equipe multidisciplinar, o serviço social, faz todo um trabalho com a família para poder ver quem vai ter a condição. Às vezes é um idoso cuidando de outro idoso, então às vezes precisa de um abrigamento. Essa alta, ela está relacionada à continuidade do cuidado em casa. Então existe a atenção domiciliar uhum. que é articulada, né? Às vezes tem o abrigamento, e isso tudo nós vamos fazendo parcerias. Por quê? Porque, apesar da USID ser um mundo, né? Um império de amor imenso, mas nós não damos conta de tudo sozinhos. Então, nós Sim. vamos articulando com outros pontos da rede, justamente para ofertar maior conforto e um cuidado de qualidade, né? A essas pessoas invisibilizadas. Amigos, vocês que entraram já um pouquinho adiantado aqui na live, nós estamos hoje no episódio 22 com nossa convidada Andrea Lima, que já tem uma história na USID de 25 anos de trajetória. Ela é líder do Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres. Também ela é líder no CATA, que é o Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas, que fica em Roma, no Portão 7. E o CM Salp, que é o Centro Social Augusto Lopes Centro Pontes, Médico também lá em Roma. Social. Isso, desculpe. Centro Médico Certo. Social Augusto Lopes Pontes, também lá no Portão 7, em Roma. E a pauta de hoje é um assunto muito interessante e importante para a escuta de todos nós, né? Porque Santa Dulce começou em um galinheiro acolhendo essas pessoas que estavam em situação de rua. Eu citei logo na abertura da live o dia de hoje, que é o Dia Nacional do Voluntariado, que é a pessoa que dedica parte de seu tempo às atividades não remuneradas que visam o bem comum. E nós, amigas de Dulce, temos também essas parcerias, né? Estamos já engrenadas com Andrea, já executamos algumas ações lá e vamos dar continuidade a depender das demandas e das solicitações que ela nos passar e que a gente consiga juntas unir forças e atender da melhor forma possível. A pauta também foi despertada por mim como jornalista para fazer essa conexão também, que algumas pessoas não conhecem, que existe uma data, né? 19 de agosto, segundo a Lei 15.187, é o dia de luta da população em situação de rua. Mas nós temos na Bahia, mais especificamente em Salvador, a nossa Santa Dulce dos Pobres, que constituiu a OSID, com esse olhar acolhedor, esse olhar do dulcismo, de cuidar dessas pessoas invisibilizadas, né? Então, eu não poderia deixar escapar de trazer essa ilustre convidada para compartilhar com vocês um pouco desse trabalho exitoso, abençoado e desafiante, não é mesmo, André? Já estamos São, aqui com quase meia hora de live, então eu quero aqui, nesse momento, né, convocar você que, por acaso, estava na web e acessou essa live das Amigas de Dulce, que você pode nos ajudar na manutenção do legado das obras sociais de Irmã Dulce. Aqui na bio do Instagram Amigas de Dulce, você encontra um link onde temos todas as possibilidades de ajudar as obras sociais de Irmã Dulce, se tornando sócio protetor, fazendo uma transferência bancária para os bancos conveniados, Pix,
opções de você contribuir com R$ 10 mensais, que no ano 12 parcelas R$ 120. Aí você pode perguntar, nossa, é um valor tão, tão pouco. Não. Como Santa Dulce dizia, quando cada um faz um pouco, pouco de muito se soma. Então, a sua contribuição fará sim diferença na vida de milhares de pessoas. Porque a Alzide hoje atende 3 milhões de pessoas são acolhidas por ano na Bahia. 6,6 milhões de procedimentos ambulatoriais realizados por ano na Bahia. 1,2 milhões de refeições servidas por ano para os pacientes. 63 mil internamentos realizados atualmente na Bahia. Então, uma assistência 100% SUS. Digamos que as informações que eu passei aqui, porque uma hora é rápido, né? Ah, fiquei com dúvida, quero conversar com mais alguém. Nós temos uma central de atendimento onde vocês podem entrar em contato pelo telefone, é o 71-3316-8899. Vou repetir, 3316-8899. Então, eu te convido para você fazer parte dessa corrente do bem, acessando aqui no link da bio das Amigas de Dulce, todas as possibilidades. Mas não é só dinheiro. Nós temos também um setor de doação, não é isso, André? Que fica em frente ao Isso, hospital. E lá nós isso. recebemos também roupas em bom estado, alimentos, materiais de higiene. E muitos desses itens que são doados também, após a triagem, são recebidos para as atividades que a Andrea está à frente lá no centro. Não é isso mesmo, Andrea? Vamos incentivar essas Isso, pessoas. isso. Essa doação que pode ser, como você colocou, não só por uma doação de dinheiro, mas também indo até lá para o setor específico. Por exemplo, no trabalho de rua, nós trabalhamos com alguns insumos. Então, nós levamos diariamente, de segunda a sexta, uma marmita, meio-dia, e ofertamos água para aquelas pessoas, principalmente, que fazem uso de substância psicoativa, que fica desidratado, suco, biscoito. Então, existem os lanches, e tem áreas que nós entramos que, assim, esta oferta é o alimento do dia. Então, tem algumas pessoas que estão numa condição de rua há muito tempo, né, que geralmente tem alguma coisa do campo de saúde mental, um sofrimento psíquico maior, às vezes que está na rua totalmente abandonada, que esquece de beber água, que o alimento alguém doa e tal. Então, a nossa passagem nesses lugares, nós buscamos aquelas pessoas, a gente já conhece por nome, né? Então, às vezes precisa fazer um curativo, a gente acompanha até a unidade de saúde, porque às vezes essas pessoas não têm uma condição de dialogar, então Sim. precisa desse acesso, precisa dessa garantia, né, desse acesso. Então, é de uma importância enorme. Às vezes, o creme dental, uma escova de dente, que para a gente está tão no dia a dia e a gente nem dimensiona. E esses itens, eles fazem muita diferença, né? Então, a gente começa desse pequenininho até coisas muito maiores, que a gente sabe que tem pessoas que, graças a Deus, podem doar e que fazem a diferença. Então, muitas vezes, um aparelho de uma enfermaria, ele tem um significado porque ele vai beneficiar não sei quantos pacientes, né? Então, nós temos, assim, sempre muitos projetos, né, prontos, que são sonhos, aguardando esse doador. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar neste olhar de futuro, neste Sim. olhar de crescimento, de qualidade para as pessoas. E todos que lá chegam são pessoas que estão ali
por alguma necessidade de cuidado. Então, é uma equipe, quando você me apresentou, assim, eu costumo dizer, eu trabalho para as obras sociais, né? Seja onde for. Por quê? Porque hoje eu estou nessa responsabilidade, mas assim, nós temos essa entrega, né, de que assim, tal setor está precisando, se precisar, estou à disposição. Então, quando você me fez o convite, por exemplo, eu pensei cá no meu íntimo, né? Meu Deus, eu sou tímida para fazer uma live, mas assim, coloquei na frente o propósito maior. Por quê? Sim. Porque falar, né, detalhar este trabalho é poder dizer às pessoas, você pode fazer a diferença, o seu pouco pode mudar, pode acrescentar. Então, tem várias pessoas que não têm acesso ao básico, ao mínimo, né? E a gente precisa enxergar essas pessoas. Por isso, quando a gente tem esse tema da invisibilidade, muitas vezes essas pessoas, elas se revoltam, elas tentam demarcar um espaço para que possam ser enxergadas. Quando a gente olha para o outro e a gente reconhece esse outro, quando a gente dá um sorriso, entra em contato, a relação modifica, porque a construção do vínculo é básico para qualquer uma dessas unidades, para o cuidado em qualquer uma dessas unidades. Porque quem não gosta de ser bem tratado, quem não gosta de ir, de repente, a um médico, a uma assistência, e ser olhado no olho, e ser chamado pelo nome. Então, a gente precisa Ser enxergado. ser enxergado. Exatamente. Exatamente. Que lindo, Andréa. Seu trabalho é muito edificante, da equipe como um todo, né? E Sim. nesse caminhar de 25 anos da OSID, você gostaria de compartilhar conosco alguma situação, algum caso assim que te chamou muito a atenção, que foi desafiante para você? E o futuro? Quais são os sonhos para esses Sim. 3 centros de atendimento aí? Olha, são muitos os casos, a gente se surpreende muito, muitas vezes eu digo para Santa Dulce, né? Olha, lá na sala tem um quadro, e aí eu olho para ela e digo, Dulce, Dulce, você me trouxe isso, me traga também a solução, porque eu estou entregando os pontos, não sei o que fazer, não sei por onde conversar, me ilumine, né? Então, assim, esse diálogo, né, oxigena, né, dá a confiança de que chegará. Então, assim, muitas vezes a gente se depara com situações que a pessoa a gente conheceu na rua e conhecemos 2, 3 dias a pessoa faleceu, mas faleceu de forma digna. Então, quando eu falo isso, eu lembro exatamente da pessoa que eu estou dizendo, sabe? Do exemplo. Conhecemos uma pessoa estrangeira na rua, numa situação de muito risco e vulnerabilidade. Então, como lidar com isso? Muitas perguntas a gente não sabia exatamente como fazer. E aí mobiliza consulado, mobiliza vários dispositivos para que juntos pudéssemos atuar. Então, a complexidade de cada situação, ela é muito própria. São muitos casos que a gente começa a entrar em contato e a gente vai se dando conta de quantos atores precisam estar Sim, ali. Questões de saúde. Eu lembro de um caso, por exemplo, que uma mãe ela não via o filho há muitos anos, e nessa fase da pandemia. E o filho pediu para a gente entrar em contato. E ele ficou esperando ela chegar. Ele estava com infecção pulmonar. E ao chegar, eles se despediram e ele faleceu. Essa mãe ficou assim tão agradecida
né? Ela filmou o sepultamento e mandou para a gente, porque o corpo viajou, foi para o interior, a gente conseguiu, junto ao Sim, prefeito do local, né? Fazer esse translado e tal. Então são situações assim surreais, diferentes, né? E você vê que na simplicidade tem muito afeto. Então sim, essa pessoa é, mandou para a gente numa atitude de agradecimento. Então mais recentemente, quando a gente atendeu essa estrangeira, a gente recebeu um agradecimento formal do consulado porque conseguimos, junto com outros dispositivos, devolvê-la para o para país de o país de origem. origem, devolvê-la para o Nossa, país de origem. Então, assim, são muitos casos que, a princípio, a gente primeiro entra em contato com a especificidade, né? O que traz sim, essa sim, pessoa. E é um trabalho personalizado, porque cada um é um. E precisa deste olhar cuidadoso. E para a gente chegar, precisa ter essa vinculação, porque as pessoas só confiam na medida que há uma entrega, né? Que percebem que pode confiar, que pode, né? Como a gente diz metaforicamente, pode arriar as malas e sim, pode nos mostrar esses objetos, né? Esses objetos de vida pessoal. Então, é um trabalho muito terapêutico. Essas unidades, principalmente o CATA, CC e DP, a gente trabalha muito com uma escuta qualificada, com o trabalho de grupo, com as oficinas, com a geração de renda, com a oficina para a geração de renda, justamente por quê? Porque quando a gente começa a fazer parte desse mundo do outro, desse indivíduo, a gente também convida essa pessoa para inserir na vida elementos novos, para sim. ressignificar a realidade. Então, muitas Transformar. vezes, É um isso, trabalho transformador. isso. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu não imaginava que eu pudesse entrar num teatro. Então, essas duas unidades têm atividade que articula, convida essas pessoas para conhecer, para frequentar um teatro, um dispositivo outro de cultura e arte. Por quê? Porque precisa ocupar os espaços da cidade. Eles Sim, estão aí para qualquer um de nós. E a perfeito. música, a arte, isso faz com que essas pessoas esqueçam os problemas por alguns minutos e possam Sim, ressignificar. Então, todos nós, quando participamos de arte e cultura, a gente se sente alimentado, a gente se sim, sente feliz, né? E com eles perfeito. não tem diferença alguma. Essas pessoas produzem arte também. Além de participar, se descobrem, muitas vezes, capazes de fazer um mosaico, uma peça de Até mosaico. talentos retidos, né? Talentos retidos. Sim, com certeza absoluta. Com certeza Pois bem, André. absoluta. Muito bacana. Estamos chegando na nossa reta final, alguns minutos só. Uma hora eu Sim, te falei, passa tão rápido, né? verdade. E aproveitando a presença também de algumas amigas de Dulce que estão aqui, vou reforçar e parabenizar que hoje é o Dia Nacional do Voluntariado. Tivemos muitas atividades e até o final do ano nossa agenda também está aí engajada com as ações das obras sociais. Ontem nós tivemos a quarta edição do Chá das Amigas de Dulce e todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos será revestido para o atendimento dos pacientes de radioterapia, né, da área de câncer, né, que é uma área muito sensível do hospital. E graças a Deus e a Santa Dulce conseguimos êxito com a venda 100% de todos os ingressos. Foi uma noite muito linda, é a quarta edição. E estamos aí, engrenadas sempre, juntas sempre seremos mais fortes, né? E não diferente que vocês fazem parte também do elo, né, das obras sociais, hoje com esse tema tão importante, delicado, sensível e tão amoroso, que é
encontro, né, de falar para as pessoas que qualquer pessoa também pode ajudar e acolher os invisibilizados. E a gente tem esse canal junto a Andréa, ao centro lá no Santo Antônio Além do Carmo, que ela apresentou na noite de hoje aqui da nossa live do Conectadas com Dulce, muitas possibilidades para a gente também contribuir, né, com essas pessoas que precisam do nosso afeto, da nossa sensibilidade, tão quanto Santa Dulce teve com todos eles lá no galinheiro, no início de toda essa história tão desbravadora de Santa Dulce dos Pobres, né? Então, nós falamos hoje sobre o cuidado aos invisibilizados, que contempla também a data do dia 19 de agosto, que é uma data que tem essa simbologia também das pessoas em situação de rua, a Lei 15.187. Parabéns às amigas de Dulce, faço parte desde a fundação, né, como voluntária. Para mim é uma alegria muito grande, é edificante participar das ações. Essa atividade mesmo da live como jornalista é um trabalho voluntário, onde eu dedico todos os meses a captação de um convidado ou uma convidada com um tema que tenha sinergia com as obras sociais. E já estamos no 22º episódio. Em outubro faremos 2 aninhos e teremos também mais uma live celebrativa especial. Então, André, as suas considerações finais para a gente concluir essa missão de hoje. Essa de hoje. Certo. Fique à Patrícia, eu vontade. queria lhe parabenizar e parabenizar a todas as amigas de Dulce, porque vocês fazem a diferença, né? Quando a gente tem uma demanda, né? Vocês colam com a gente e sempre com sorriso, com boa vontade, com amor. Então, assim, estão todas de parabéns. E aí eu parabenizo você, né? E todas, né? Temos algumas aqui. Dona Aida acabou de entrar, Ana Luzia, Que bom, Graça. E a que nossa bom. audiência, né? Tivemos um público aqui bem diversificado de pessoas que acompanham e que estão na internet e foram contempladas com esse compartilhamento de informações aqui sobre as pessoas invisibilizadas. E assim, me disponibilizo, né? Como profissional, como ser humano, também para a troca, porque penso que estamos num propósito e numa missão que é muito significativa, né, inspiradora, e fazemos parte de um legado, né, muito especial. Então, assim, tenho muita gratidão, né? Agradeço a Deus essa oportunidade, né? Para mim é um chamado e honro esse chamado. E sigo disponível, tá? Assim, são muitos os sonhos que quando a gente sonha junto, pode se tornar realidade, Sim, com né? certeza. Então, no centro de convivência, a gente sonha com o Dulce Móvel, que é um carro específico com banheiro para a gente levar dignidade para a periferia. No CM-Salp, que tem muita gente com doenças ameaçadoras da vida, né? Em colorir aquela enfermaria, plotar, fazer algo de pintura e arte para trazer Sim. vida, né? E no CATA também, assim, tem um misto de necessidade de plotar um carro, um Dulce Móvel também apoiaria muito esse trabalho do CATA, que tem uma vertente também na rua. E é Ok. isso, cada dia é um sonho diferente, a gente sonha, faz projeto e junto com os gestores, né, se define as prioridades da OSID, né? Mas assim, o importante é que a gente dê as mãos e a Com gente siga certeza. nesse propósito, né? No É. propósito de fazer o bem e atender as demandas das pessoas.
né? Muito, muito Perfeitamente. Eu vou grata, encerrar paz e bem. abrindo aqui de forma aleatória, né, a nossa cartilha do Dulcismo. Vamos ver qual é a mensagem do encerramento da nossa live de hoje, que são os 10 propósitos do jeito ser, agir e pensar de Santa Dulce dos Pobres. Para a gente encerrar nossa live, vou abrir aqui de forma aleatória. Compaixão. Aí, que lindo. É, nada é coincidência, é providência de Deus, né? A dor de um é a dor de todos. Os olhos dos que verdadeiramente veem podem facilmente encontrar Deus. Ele sempre está naquele irmão mais necessitado, que precisa de uma mão para ampará-lo na dor e no sofrimento. Irmã Dulce. Andréa, mais uma vez, obrigada pelo seu sim. Aos nossos queridos seguidores que estão aqui e a audiência que nos prestigiou na noite de hoje, eu também agradeço em nome das obras sociais de Irmã Dulce. Mês que vem estaremos com a 23ª live do Conectadas com Dulce. Não posso anunciar o convidado ou a convidada, mas sempre traremos alguém que mantém, teve e continua em conexão com Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Que Deus abençoe a todos Gratidão. vocês e muitíssimo obrigada mais uma vez, Andréa. Paz e bem. Beijo no coração, paz e bem. Tudo de Gratidão. bom, A boa live noite a ficará todos. gravada aqui e no nosso canal no YouTube. Boa noite. Boa noite.